Você sabe a diferença entre taxa e preço público? A AGU explica. É muito comum que as pessoas tenham dificuldade no dia a dia de diferenciar a taxa e o preço público, normalmente chamado de tarifa. Até mesmo porque é muito comum, no linguajar coloquial, se utilizar o termo taxa para se falar de questões que são, na verdade, tarifas ou preço público. Tanto a taxa quanto a tarifa é a remuneração por um serviço público prestado. A taxa, por sua vez, é um tributo, enquanto que o preço público é um preço que é regulado pelo Estado, mas não necessariamente tem natureza tributária. O Supremo Tribunal Federal tem a súmula 545, que traça a diferença entre taxa e preço público. O principal traço para o Supremo Tribunal Federal é a compulsoriedade. Se há uma possibilidade de opção, é preço público. Se o serviço é compulsório, independente da vontade do usuário, é taxa. A obrigação de se pagar o preço público decorre de uma natureza contratual, ou seja, de um negócio jurídico feito pelas partes, enquanto que a taxa é uma obrigação ex lege, ou seja, é uma obrigação criada por uma lei. Vamos, por exemplo, falar de coleta de lixo. Você não precisa fazer um contrato com a prefeitura para ser cobrado da taxa de coleta de lixo. Se existe uma taxa e ela é cobrada, por exemplo, por volume, a partir do momento que a prefeitura recolhe o lixo da sua porta, você já pode ser cobrado pela taxa, querendo ou não, tendo ou não um contrato. Já o preço público decorre de um contrato. Então, por exemplo, a tarifa de energia, que é uma tarifa, não é uma taxa, só vai ser cobrada se você contratar o serviço com uma concessionária. Ninguém obriga você a fazer um contrato de fornecimento de energia. Existem dois tipos básicos de taxa: a taxa por um serviço e a taxa pelo poder de polícia. A taxa pelo serviço exige uma prestação divisível identificada a um determinado contribuinte. Já a taxa pelo poder de polícia decorre simplesmente do poder de fiscalização. Uma outra distinção entre taxa e tarifa é que na taxa todos os elementos dela têm que estar fixados em lei. Ou seja, o valor de determinada taxa tem que ser totalmente previsto por uma lei em sentido estrito. Já o preço público pode ser fixado por um ato infraconstitucional, por uma portaria, por um decreto. Em alguns casos, pode ser difícil de se perceber a compulsoriedade ou não do serviço diante do monopólio. Por exemplo, água, luz, de modo geral, são tarifas, são preços públicos. Como, de modo geral, o consumidor só pode contratar de uma única empresa, ele acha que há uma compulsoriedade. Porém, não é o caso. Energia, por exemplo, grandes indústrias podem não contratar serviço de energia, elas podem gerar a própria energia ou podem comprar diretamente no mercado. Mas é claro que, para o usuário comum, ele é um consumidor cativo, ele não tem opções de fornecedores e, portanto, parece que há uma compulsoriedade. Porém, ele sempre pode escolher por contratar ou não o serviço. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, você já sabe, #AGUExplica. Até a próxima!